aquilo que a educação para a saúde tem que fazer é reinventar-se constantemente na forma como comunica, e a estratégia de comunicação é fundamental, e eu diria que se calhar a principal mensagem é pensarmos na forma como comunicamos a saúde pélvica, porque as estratégias de tratamento estão aí, não se vão reinventar, é acima de tudo a forma como o palco, que o perímetro que lhe estamos a dar e tentar alargá-lo um bocadinho para não ficar uma coisa tão específica, não é? Acho que essa é a mensagem que podemos deixar. Concordo muito com tudo o que disseste e principalmente esta parte final. Nós sabemos trabalhar saúde pélvica, falta chegar às pessoas em geral este conhecimento de que é possível fazer muito pela sua saúde pélvica, preventivamente e como tratamento quando este é necessário. Então, Pedro Barbosa é fisioterapeuta, tem um gosto especial pela saúde pública, pela saúde global, por determinantes em saúde, e mais do que gosto especial tem dedicado trabalho e estudo a estas áreas. O Pedro diz que adora pessoas, diz que gosta muito de viajar e de viver, e são características com as quais eu me identifico bastante. Nós conhecemos-nos no Hospital Pedro Espanho, portanto, tive o gosto de trabalhar e de conviver com o Pedro durante vários anos, e ficou esta amizade para a vida. Pedro, muito obrigada por estares cá hoje, por aceitares falar sobre saúde pélvica e sobre saúde pública. E eu acho que era interessante começarmos por refletirmos um bocadinho, não é? Estamos nesta era Covid e nunca se falou antes tanto sobre saúde pública, como se tem falado neste período de tempo. Tu achas que finalmente a saúde pública começa a receber o reconhecimento que merece? Olá, antes de mais, muito obrigado pelo convite e é claramente um prazer. Vimos aqui discutir dois temas, um bem mais, com mais hype atualmente do que outro, mas ambos começam com uma palavra interessante que é saúde, por isso as coisas ficam mais interessantes também para conversar a partir daí. Depois, relativamente à tua pergunta, eu não sei, eu acho que isto é um bocadinho por fases, ou seja, a saúde pública tem esse grande conveniente que é silenciosa na maioria do nosso período de vida, ou seja, ela atua sobre processos, sobre políticas, sobre vigilância e que normalmente quando funcionam não dão muito alarido, por isso é que ela normalmente não é assim muito falada. Só quando há assim um stressor, um tremor de terra novo, é que entretanto, as pessoas, como a Covid-19, em que entra aqui um agente biológico novo e que muda um bocadinho o paradigma da estabilidade social das pessoas e a vida das pessoas, é que elas passam a se preocupar. É um bocadinho, olha, a questão também da prevenção em saúde, não é? Que eu diria que sofre sempre desse mal, porque uma prevenção bem feita, a priori, há um evento que não acontece. E como não acontece esse evento, também é difícil muitas vezes de concretizar a sua eficácia. Mesmo em termos de dinheiros, não é? Quando chega a hora, se eu tenho 20 euros e tenho que decidir onde vou gastar, se calhar gasto naquilo onde eu vejo resultados mais rápido. Isso faz com que só se gaste 1% em Portugal em saúde, em prevenção. E a saúde pública vive da prevenção, por isso, infelizmente, sofre dessa lacuna. Mas sim, eu acho que pelo menos há aqui uma geração de pessoas que não se vai esquecer tão cedo, pelo menos do termo, e de que aquilo serve para alguma coisa, porque acho que já há alguns anos que as pessoas tinham se esquecido. Então, olha, quando tu pensas em saúde pública, tu pensas imediatamente, ou melhor, quando tu pensas em saúde pélvica, pensas imediatamente em saúde pública, pensas imediatamente que é uma questão de saúde pública. Pronto, aí vou ser franco, eu diria que não. Ou seja, eu assumo o meu viés, ou seja, quando penso em saúde pélvica, penso numa perspectiva mais clínica, de um para um, uma relação mais fechada daquilo que é a prestação da saúde, ou seja, um profissional de saúde e uma pessoa com determinado problema. É verdade que a saúde pélvica ainda não é, se calhar, falada com a abertura para se tornar claramente um problema de saúde pública como outros. Mas sim, diria que uma primeira, se fosse uma resposta imediata, estão em níveis diferentes de globalidade, se calhar. Então, essa é a tua não resposta. É correto, não é? Sim, mas acho que eu aprecio imenso essa honestidade, não é? Porque de certeza que, entretanto, fizeste uma reflexão um bocadinho mais aprofundada, não é? Porque, como sabias que íamos falar sobre este tema,
Mas é muito interessante percebermos qual é que é o nosso primeiro output, não é? Ou seja, o que é que nos vem em primeiro lugar à cabeça quando pensamos num determinado tema, porque eu acho que isto é no fundo aquilo que esta primeira resposta que chega é um espelho, talvez, da cultura onde estamos inseridos, aquilo que consideramos ser o mais importante e o menos importante, e porque é isto que depois nos leva a agir ou a não agir em determinadas circunstâncias. Por isso, tu achas que há alguma questão em saúde que não seja uma questão de saúde pública? Pois, por isso é que eu estava a dizer, de um ponto de vista teórico, eu diria que tudo será sempre uma questão de saúde pública, porque a partir do momento em que afeta todas as pessoas, passa a ser aquilo que a gente diz um problema de base populacional. Por isso, se afeta a população no todo, naturalmente é um problema que interessa à saúde pública. Agora, a Covid-19 é um bom exemplo, ou seja, as questões de maior transmissibilidade e que passam mais rápido, têm um risco mais rápido de passar de uma pequena amostra para uma amostra grande, ou seja, aumentar muito a sua prevalência e incidência de forma rápida, tem maior preocupação para a saúde pública. Por isso é que os sistemas de vigilância estão constantemente ativos para questões como a tuberculose, como a meningite e para outro tipo, para HIV, ou seja, há boias a flutuar no mar, que é a nossa população, que estão constantemente a medir como é que as coisas estão a funcionar neste tipo de condições de saúde. Porque lá está, tem um risco de se tornarem pandémicas ou pelo menos mais generalizáveis com mais facilidade, pelas suas características biológicas, mas qualquer problema ou condição ou até solução que afete todos é um problema de saúde pública, como a água, a alimentação, o exercício, naturalmente a saúde pélvica, não é? Claro, pois estamos aqui a falar quase talvez de duas vertentes diferentes, que uma delas é mais ligada às doenças infectocontagiosas, não é? Como é o caso da Covid, da tuberculose, da HIV, e claro, quando falamos em saúde pélvica não pensamos tanto nessas condições infectocontagiosas, pode acontecer, mas não é o chavão. Pensamos talvez mais naquelas doenças não comunicáveis, não é? Aquelas que se vão desenvolvendo, doenças ou disfunções que se vão desenvolvendo mais à longo e que, portanto, como tem esta evolução talvez mais lenta, e com esse espelho menos impressionante, não é? Muito dificilmente se morre de algum problema de saúde pélvica. E, portanto, achas que a saúde pública ainda está muito mais direcionada para tudo aquilo que tem a ver com o preservar a vida no sentido de prevenir as pessoas de morrerem, e achas que é uma questão de recursos só, de termos que alocar recursos, ou parece-te que também, mais uma vez, é uma questão de cultura? De que viver ou morrer é mais importante do que viver bem? Bem, portanto, tens várias perguntas difíceis. Uma pergunta só. Escolhe uma então, vá. Então, eu diria primeiro que a saúde pública não, pelo menos aqui no mundo diria mais ocidental, no contexto onde estamos a falar, não tem uma grande preocupação nem uma grande alocação de recursos nas questões infectocontagiosas, porque realmente elas já não representam há muito tempo um grande peso nos nossos problemas de saúde. Ou seja, os grandes esforços em saúde no mundo mais ocidental, pelo menos com maior nível de desenvolvimento per capita, são claramente as doenças não transmissíveis. E daí que a saúde pública, ao longo das últimas décadas, tem andado silenciosa, porque anda ocupada com a saúde oral, anda ocupada com a saúde da nossa água, anda ocupada com a nossa alimentação, anda ocupada com a atividade física, ou seja, anda ocupada com questões que, como eu digo, são silenciosas porque não implicam grande impacto direto ou pelo menos imediato na vida das pessoas, ou seja, os meus hábitos de vida dão-me um resultado a médio, sobretudo longo prazo. E então, por isso é que é um bocadinho de trabalho de formiguinha, mas diria que o foco da saúde pública está claramente nesse campo e pode vir a estar e por isso pode e deve estar também com a saúde pélvica, porque é mais um eixo desse nosso grau de salutogénico, de termos uma vida mais saudável. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas e acho que passada esta fase do Covid voltamos ao paradigma anterior, porque enquanto em África se vive com paradigma, a Europa vive claramente noutro e a saúde pública era nesse que estava. Agora, relativamente ao que estavas a questionar da questão das prioridades, há claramente sempre uma escassez de recursos para as necessidades todas, mas eu diria que a saúde pélvica não está dentro desse grupo de condições mais trabalhadas pela saúde pública, por uma questão também muito
sociológico, é muito cultural, não tenho disso dúvidas. Daí que ao bocadinho tentei ser franco e dizer que, do ponto de vista um profissional de saúde, colocamos isso primeiro numa questão clínica, porque ainda trabalhamos muito numa lógica um para um. E porquê? Porque a saúde pública olha para aquilo que é a população, a sociedade, e acompanha também a sua própria evolução de conceitos e a sua própria evolução de maturidade sobre os temas. A SIDA, quando entrou, e as doenças sexualmente transmissíveis não eram um tema, e demorou 20, 30 anos até ser um tema totalmente conversado nas escolas, através da saúde escolar, que é um braço da saúde pública, ou globalmente na sociedade. E a saúde pélvica terá que fazer esse percurso também de se tornar um tema banal, no bom sentido, ou seja, descer aqui alguns patamares e tornar-se um assunto mais friendly, mais comum, mais aberto, com menos perímetros de proteção, mas eu aí diria que não é tanto uma limitação da saúde pública, mas diria que é uma limitação do contexto e da sociedade em que vivemos, em que realmente não torna a saúde pélvica um tema muito prioritário no dia-a-dia. Não conversamos muito sobre isto, os nossos amigos não se conversa muito sobre isto na comunicação social, não vamos no metro e ouvimos alguém a falar sobre pélvica, e são sinais indiretos de que não é um tema que esteja ainda claramente conversado ou abertamente conversado, e como tal, as instituições são pessoas que vivem numa sociedade, por isso as coisas vão estando sempre interligadas, não é? Olha, Pedro, como é que tu defines saúde pélvica? Ora, então, eu diria que é tudo o que esteja relacionado para o lado bom ou para o lado mau, ou seja, todos os fatores positivos ou negativos que interagem com aquilo que é o equilíbrio, aquilo que é a saúde, desta área do nosso corpo, que é realmente muito rica em estruturas, ou seja, ela vai envolver não só os típicos músculos e ossinhos que nós estamos habituados entre a zona pélvica, ou seja, a zona inferior do nosso pavimento pélvico, a zona anterior, as nossas ancas, a zona posterior, a nossa coluna, e a zona superior, aqui a nossa zona das costelas e pulmão, mas acima de tudo envolve muitos órgãos importantes, e não só a nossa componente mais urinária, a nossa componente gástrica e a nossa componente ginecológica e sexual. Depois está relacionada com funções de todos os dias, que repetimos todos várias vezes, como ir ao quarto bem, ou fazer sexo, ou qualquer outro tipo de funções diárias ou frequentes do ser humano. Por isso e daí eu acho, tem sempre esta questão que entra aqui em funções mais íntimas, que normalmente uma boa parte delas fazemos ou ou estamos habituados a fazê-los de porta fechada. Há toda uma educação ao longo do nosso percurso de vida que faz com que não... ou fazemos com parceiro, parceira, mas fazemos sempre num ambiente muito intimista, a questão do sexo, mas a questão das nossas idas ao quarto bem são claramente momentos em que estamos a estar mais sozinhos. E isso cria também barreiras para que depois não falemos sobre o assunto de uma forma tão banal ou tão natural. E isso transfere depois para a relação clínica também, não tenho dúvidas disso. Mas sim, será saúde, será tudo o que envolve todas estas dimensões, mas sobretudo que estão associadas a estas funções e atividades que a gente repete todos os dias. Okay. Portanto, claramente não está contida só na bacia a saúde pélvica. Sim, claro. Acima de tudo é este elevador que anda aqui entre a zona do tronco superior e nossos órgãos primários da respiração e função, e depois a zona inferior, ou seja, todo este perímetro que está aqui, que é bem largo, mas acima de tudo envolve demasiados órgãos, demasiados músculos, demasiadas articulações, demasiadas sensações, mas sobretudo acho que se resume bem nas funções que todos nós fazemos todos os dias. Muito bem. Olha, e tu achas que é fácil para os profissionais de saúde em geral, podemos focar aqui aos fisioterapeutas, a questionar os utentes sobre o estado da sua saúde pélvica? Portanto, quando fazemos aqui um exame, uma entrevista a um utente que estamos a ver pela primeira vez, ou não necessariamente, achas que é intuitivo fazermos aqui uma relação entre os sintomas que a pessoa pode apresentar e o estado da sua saúde pélvica? Mesmo quando às vezes temos apresentações, não é? Portanto, pessoas que chegam até nós com ali uma vizinhança de sintomas muito próxima da bacia, se não mesmo na região da bacia. Por isso, o que é que te parece? Perguntamos com facilidade às pessoas sobre a sua saúde pélvica ou não? Não, acho que não. Acho que ainda não entrou na nossa checklist básica de interação, de questões, de que a gente normalmente faz assim um bocadinho um raio sobre uma série de aspectos
globais, de forma a tentar perceber um bocadinho como é que está a saúde global daquela pessoa, nomeadamente como dorme, como é que costuma se alimentar, como é que tem sentido, o estado geral, e a saúde pélvica ainda não entra, diria eu, na maioria dessas checklists, a maioria das pessoas. E, pronto, e não entra por este, primeiro porque acho que ainda falta alguma capacidade de fechar um bocadinho esse ciclo de raciocínio clínico, na maioria, se calhar, dos colegas, e porque, se calhar, também de base, a saúde pélvica é sempre dada na faculdade como um módulo e não integrada, muitas vezes, nas outras áreas, quer da respiratória, quer da musculoesquelética, da neurologia. A saúde pélvica, muitas vezes, entra sempre como uma área muito específica e é-nos apresentada logo como uma coisa mais separada, que é preciso algum know-how especial para. E se calhar ali há vários níveis, como em qualquer área de conhecimento, e aquele nível inicial de abordagem, pelo menos de triagem, devia estar clarificado e integrado no resto, não é? Isso ainda não está. E depois voltamos à questão, são sempre temas relativamente sensíveis, porque envolvem a intimidade da pessoa, porque envolvem, às vezes, medos, receios, expectativas, da própria profissional de saúde, que também é uma pessoa antes de começar a ser profissional de saúde naquele momento, e os seus receios, os seus medos estão sempre presentes, ou as suas dúvidas, as suas crenças estão sempre presentes no momento da interação com o outro, porque muito provavelmente até parte de um nível de desconhecimento relativamente ao tema que não tem noutras áreas. E como tal, protege-se. E quando nós não conhecemos ou não sabemos muito bem o que pisar, dá-nos insegurança, e quando nos dá insegurança, normalmente não arriscamos muito, não é? Ok, concordo. Olha, portanto, uma das estratégias poderia ser começar por globalizar também a saúde pélvica nas faculdades, ou seja, quando se está a ensinar fisioterapeutas, mas não só, obviamente, que não é uma área que nos toca só a nós, tentar fazer com que a saúde pélvica seja mais inclusiva ou que se relacione mais com todas as outras temáticas da área clínica que são abordadas. Parece que poderia ser uma solução. Essa é de certeza, ou seja, a educação dos próprios profissionais, a forma como nós encaixamos os conceitos, vai ajudá-los a também terem uma estrutura lá à frente diferente. E este modelo mais psicossocial que tem surgido de uma forma mais coerente, mais organizada nos últimos anos, até olhar para as situações, lá está, o nosso paradigma mudou para as situações mais crónicas e persistentes, começar a estar atentos à interação dos vários fatores, a redução do peso dos fatores mais estruturais e biológicos na explicação dos modelos fisiopatológicos, e percebemos a interação das questões mais yellow flags, as orange flags, as blue flags, todas as interações mais contextuais, emocionais, da saúde mental, tem que entrar naturalmente nesta noção de globalidade a saúde pélvica, não tenho dúvidas nenhuma, seja uma pessoa que teve um AVC, seja alguém que tem uma dor lombar, seja alguém que está com problema respiratório, cardíaco, por isso. Agora, isso, eu acho que esse é um primeiro passo, e outro passo passa por este papel que estás a fazer, que é tornar o assunto mais falado, dar-lhe outra perspectiva, outra imagem, outro palco, ser falado noutras situações, que a verdade é um contributo que estás a fazer e que faz muita falta, não é? Que estamos a fazer. Estamos, olha, Pedro, quando nós falamos sobre saúde pública, e principalmente quando eu falo contigo sobre saúde pública, tu sabes que falo sempre muitas vezes sobre os cuidados de saúde primários, não é? E nós sabemos, tu talvez melhor ainda que eu, que os cuidados de saúde primários estão bastante assoberbados, e mais uma vez voltamos a esta era Covid, não é? Em que muito do que aconteceu e tem acontecido tem caído nas costas dos cuidados de saúde primários, portanto, os centros de saúde e os profissionais dos centros de saúde. E eu vou sempre insistir um bocadinho na mesma coisa, que é como à partida, e como esta ainda é uma área muito clínica, como tu bem disseste, portanto é muito abordada nesta perspectiva clínica de 1 para 1, o médico de família e o enfermeiro de família, talvez também, são aqueles profissionais de saúde que entram em contacto com a população numa fase ainda de saúde. Portanto, se tudo correr como nós gostaríamos que corresse, as pessoas vão sendo seguidas pela sua equipa dos cuidados de saúde primários, médico de família e enfermeiro de família, ao longo da sua vida e ainda em fase em que estão de boa saúde. E, portanto, parece-me assim como uma solução de imediato que falar mais sobre saúde pélvica nestes contextos seria uma boa forma de se criar aqui esta normalidade, esta naturalidade em relação à temática. Queres dissecar aqui um bocadinho esta perspectiva?
Primeiro, o primeiro ponto, que realmente, quando falamos em saúde pública, falamos em cuidados subprimários, porque realmente a saúde pública está dentro dos cuidados subprimários, ou seja, considera os cuidados subprimários todos aqueles cuidados, primeiro, não diferenciados, naturalmente, como um hospital ou outra situação mais específica, mas mais do que isso é a noção de que é acompanhar a pessoa ao longo do seu percurso de vida, gerindo, sobretudo, a sua saúde. A verdade é que mesmo que tenhamos um diagnóstico de uma doença qualquer, passamos uma boa parte da nossa vida com um grau de saúde e saudável, apesar de tudo. E isso é importante percebermos nos dias de hoje que isso acontece. Por isso, cabe aos serviços ter uma resposta para a gestão da saúde e não apenas para a gestão da doença. Por isso, a partir do momento em que a saúde pélvica é uma dessas peças dessa saúde, desse grau de saudável, desse equilíbrio no fundo do nosso corpo, com o nosso espaço, mas sobretudo o nosso corpo consigo próprio, eu diria que tem e passa obrigatoriamente pela saúde dos cuidados primários. E depois, há aqui 2 ou 3 momentos, acho, ao longo do ciclo de vida, que são tradicionalmente muito acompanhados pelos cuidados primários e que acho que podem ser bons pontos de partida para que o tema entre de uma forma mais intuitiva. Eu diria que é a preparação para o parto e o pós-parto, em que há uma proximidade das pessoas, sobretudo das mulheres, mas também dos casais, felizmente cada vez mais, aos cuidados primários, seja pela preparação para o evento, seja pelo acompanhamento do pós, porque envolve mais contactos, mais consultas, mais sessões de educação para a saúde. Para muitas pessoas é o primeiro contacto de educação para a saúde mais formal em adulto, que até ali só tiveram a saúde escolar e a exposição à informação numa fase mais inicial. Agora é a primeira vez que como adultos vão estar expostos outra vez a informação mais organizada e sistematizada para uma determinada situação, que senão só acontece quando estamos doentes, é que a gente se informa por determinada coisa, senão até lá estamos muito expostos a informação direcionada. E esse é o momento da saúde saudável, que é o ser pai e ser mãe, a parentalidade, que expõe a pessoa a um contacto mais próximo. E aí seria claramente, até porque é um momento em que a saúde pélvica entra em ação de uma forma muito intensa, de se tocar no assunto e abordar o assunto de uma forma mais construtiva. Depois, claramente, a fase mais final, em que há uma maior aproximação aos cuidados de saúde, que a pessoa começa a somar algumas questões mais prementes, em que a pessoa fica mais velha e começa a ter mais consultas, porque eventualmente já tem outras comorbilidades, então também tem um acompanhamento mais próximo, e aí claramente na saúde do idoso deveria entrar novamente a saúde pélvica com uma chamada de atenção específica, como há para a diabetes, como há para a hipertensão, como há para uma outra série de condições que em si mesmas muitas das vezes são fatores de risco, não são doença, não é? Nomeadamente a hipertensão. Por isso, é importante que os serviços aproveitem esses momentos do ciclo de vida das pessoas em que há maior empatia, em que há maior preocupação, porque a pessoa está a viver essas necessidades e aproveitar e introduzir aí estratégias mais eficazes, mais direcionadas, isso aí eu não tenho dúvidas. E nomeadamente depois do homem também, porque se calhar é nessa fase mais final que com as questões da próstata, com as questões de incontinência, com as questões da sua... As funções sexuais. As funções sexuais, a sua performance sexual, que muitas das vezes é o homem que pela primeira vez olha para o assunto com uma perspectiva mais objetiva, né? E isso também pode ser uma boa altura para tocar no tema. Embora um bocadinho tarde, mas... Sim, é isso, exatamente, era esse ponto que eu ia pegar, porque na verdade assim as pessoas estão de facto mais sensíveis para o tema, não é? Porque no fundo estão muitas vezes a experienciar já na sua própria pele os efeitos menos satisfatórios de sintomas, mas provavelmente aí já entramos no patamar da disfunção, da doença e portanto já com outras repercussões para o indivíduo e também em termos de custos em saúde, não é? A infância é talvez aquela fase da vida onde uma atuação preventiva, não só porque somos esponjinhas e absorvemos a informação de uma maneira muito mais fácil, mas também porque para já existem disfunções, obviamente, relacionadas com a saúde pélvica durante a infância, muitas, várias, e porque é uma fase em que se aprendermos sobre pavimento pélvico e não só, talvez depois que se conseguisse criar esta saúde pélvica mais sustentável ao longo de todos os nossos ciclos de vida, incluindo esses que falaste, e que para as mulheres há necessariamente mais fases onde a saúde pélvica fica mais vulnerável, mas provavelmente são questões que precisam aqui de uma reestruturação bastante grande em termos de saúde
saúde e de educação também, né? Porque passaria muito pela saúde escolar, eventualmente. Sim, mas mais uma vez é sempre a questão qual é, no fundo, aqui a cenourinha que faz com que a pessoa esteja motivada para receber determinada componente ou conteúdo de educação para a saúde, não é? Infelizmente, a nossa motivação humana para determinado tema está intrinsecamente ligada aos nossos interesses, aos nossos gostos, não é? E isso faz com que, muitas das vezes, uma série de intervenções em saúde, em termos de educação, não sejam muito eficazes. Pronto, então, daí que tem que se encontrar muitas vezes o target, o trigger para ajudar usar uma determinada fase da vida da pessoa para tentar introduzir esses conceitos. Na fase mais jovem, provavelmente questões relacionadas com as funções sexuais vão ser um bocadinho mais complexas, porque também essa própria experiência sexual não iniciou, ou é mais complicado, porque ainda estão em fase de puberdade ou pré-puberdade, ainda há uma série de alterações do corpo para se prepararem mas temos claramente a questão do desporto e da incontinência urinária associada ao desporto, e que muitas vezes associa-se surge em idades bem mais precoces do que estamos habituados a pensar. Isso podem ser fases para introduzir esse tema, sem dúvida. E aí a criatividade, a inovação, a capacidade de sermos arejados torna os temas muito mais, ou seja, tem um impacto muito grande na eficácia da passagem da mensagem. Muito bem, Pedro, aqui em final de conversa, há assim alguma mensagem que tu gostasses de deixar que relacione esta saúde pélvica e a saúde pública? Há uma mensagem à população em geral, aos já utentes em particular, aos estudantes de fisioterapia? Sim, eu acho que a mensagem central é exatamente, acho que é o que estamos aqui a fazer e o que tens feito com outras pessoas, que acima de tudo falar sobre o assunto. Essa é a primeira mensagem, não é nenhum dogma, nem nenhuma restrição, e ela merece e deve ser conversada como outra qualquer área da nossa saúde. E depois deixaria, se calhar, só uma historinha que passei, ou que conheci, que acho que é um bom exemplo de como acho que a criatividade e a inovação pode ajudar nestas coisas, que era uma escolinha de balé, em que tinha na turma de meninas, e que um grupo de alunos da escola foi lá fazer uma intervenção e que então tinha um questionário inicial só para perceber um bocadinho as necessidades daquele grupo. E é claramente o foco típico de questões musculares, questões lombares e por aí fora. E deixou 2 ou 3 perguntas, lá está, porque alguém terá falado com eles na escola sobre a questão da saúde pélvica nesse questionário. Quando vai analisar os resultados, percebe que o peso das questões, nomeadamente na altura era incontinência urinária ou perdas involuntárias de urina, representava uma boa percentagem das respostas e que tinha um peso considerável. E então foram convidados a pensar numa estratégia para. E a estratégia que se pensou foi no evento final de ano, que eles fazem sempre uma espécie de um espetáculo, uma coisa qualquer deste género, no Natal, há sempre ali uns momentos em que há uma apresentação mais pública. Os pais, homens dessas meninas, dessa turma, fizeram parte de uma espécie de um teatro em que eles subiam ao palco, vestidos de bailarinas, e que falavam e trocavam no assunto da incontinência urinária, da saúde pélvica, e onde está a criatividade aqui? Foi tornar o pai homem o veículo da informação, que normalmente está muito associado à mãe, lá está mais uma vez para as questões de intimidade, para as questões de alguma vergonha, possa associar, porque muitas vezes o próprio adulto não encontra a forma certa de abordar o tema, e foi um sucesso, porque primeiro foi cheio de humor, a gente se riu, a gente achou muita piada, e passou a mensagem com uma velocidade estonteante e com uma eficácia brutal, porque inverteu os papéis, tornou o momento caricato, ou pelo menos mais leve também, e nunca mais ninguém esteve naquela sala se esquece desse momento de certeza. É aquilo que a educação para a saúde tem que fazer, é reinventar-se constantemente na forma como comunica, e a estratégia de comunicação é fundamental, e eu diria que se calhar a principal mensagem é pensarmos na forma como comunicamos a saúde pélvica, porque as estratégias de tratamento estão aí, não se vão reinventar, é acima de tudo a forma como o palco, que o perímetro que lhe estamos a dar, e tentar alargá-lo um bocadinho para não ficar uma coisa tão específica, não é? Acho que essa é a mensagem que podemos deixar. Concordo muito com tudo o que disseste, e principalmente esta parte final. Nós sabemos trabalhar a saúde pélvica, falta chegar às pessoas em geral este conhecimento de que é possível fazer muito pela sua saúde pélvica, preventivamente e como tratamento quando este é necessário. Pedro, muito obrigada.
Muito obrigada por este teu contributo tão precioso e até já. Até já. Beijinho. Um beijinho. Tchau, tchau. Beijinho. Deus.